Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim. Já acharam? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, diga, um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e os prefeitos, satrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Digam todos amém, assente e deixa a Bíblia aberta. Preste atenção que é forte demais essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. É algo muito forte, mas nós precisamos entender, porque a palavra de Deus diz que o diabo arma ciladas. E as pessoas que não estão prevenidas, espiritualmente falando, elas caem nessas ciladas. O diabo, a Bíblia diz lá em Efésios 6, resistir ao diabo, para que você, aliás, tomai as armaduras de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas de Satanás. As armaduras de Deus são armas poderosas em Deus. Oração, jejum, leitura da palavra, votos,
espírito excelente estava dentro daquele homem. Aquele homem, ele era excelente em tudo que fazia. Ele era o cara. Ele era um rapaz lá de Israel. Era um israelita, um servo de Deus. Um homem cheio de sabedoria, que foi levado lá de Israel para a Babilônia. Um homem que tinha tudo para dar errado, porque ele já chegou escravo. Por causa do pecado de Israel, Israel foi dominada e todo o povo de Israel foi levado para a Babilônia, e ali eles permaneceram 70 anos como escravos, por causa da desobediência. Mas ali, quando Daniel chegou naquele país, o que ele fez? Ele sobressaiu. Irmão, você está sobressaindo em alguma área da sua vida? Você está sendo destaque em alguma coisa? Você está sendo destaque como aquela vizinha 100%? Você está sendo destaque na faculdade? Você está sendo destaque no seu trabalho? Você está sendo destaque dentro da igreja? Você está sendo destaque no casamento? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que Daniel, ele foi um destaque. O cara, ele participou de um concurso, numa multidão, um concurso aonde estavam escolhendo os satrapas, aqueles que seriam mais ou menos os ministros do reino de Rei Dário. E ali aqueles homens, todos capacitados, homens capacitados, mas Daniel sobressaiu no meio daqueles homens, dentro do concurso, no meio dos 120, para o nome de Daniel. Aí o rei diz assim: vou fazer mais um concurso, eu vou tirar 3 para ser presidente. No meio dos 3, quem sabe? Daniel. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente dentro dele. A palavra de Deus diz que depois, quando saem os 3 que serão os presidentes, o rei ainda olha para Daniel e diz: é esse aqui que vai estar no reino, quer dizer, no lugar dele, ou no lugar mais alto, se porventura tivesse ali. O cara era o cara. Aquele homem despertava as invejas. Quando você está em destaque em qualquer coisa, desperta os inimigos. Presta atenção. Quando você está destacando em alguma coisa, quando você está sendo destaque em alguma área da sua vida, levanta-se os inimigos. E foi assim com Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. Aquele homem que era de Deus, aquele homem que orava 3 vezes ao dia para desmascarar o crente que diz que não tem tempo de orar. O cara era presidente, orava 3 vezes ao dia. Agora, qualquer carinha dentro da igreja não tem tempo para orar. Por quê? O cara não vai se pegar. Tem tempo para orar. E você vai desmascarar, tirar a máscara de muito crente. O cara, ele era o presidente. O cara estava em destaque. Ele devia ter tempo para nada. 3 vezes ao dia ele ajoelhava perto da janela e orava ao Deus vivo. E é isso que livrou Daniel da grande cilada. A palavra de Deus diz que levantou os inimigos, porque eles não aguentaram o espírito excelente que estava em Daniel. Tem muita gente que olha para você, não aguenta, não suporta o poder que está na sua vida. Dá uma glória a Deus mais forte, porque eu quase respirei. Quase peguei o resfriado que agora. Com tanta pieza. Mas eu vou te dar mais chance até terminar o culto, para você avivar. A palavra de Deus diz que aquele homem que estava em destaque levantou os inimigos, os olhão, os invejosos, e disseram assim: vamos ver em Daniel uma coisa para nós acusar ele. Ô irmãos, como tem gente querendo nos acusar, não é mesmo? Apontar o dedo na nossa cara, acusar, querendo acusar dentro da igreja, acusar na sua casa, acusar a sua família, acusar, tanta gente levantando o dedo querendo acusar, para levantar acusação, para tirar o brilho daquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Mas ó, atrás de mim, Satanás. Faz isso, ó. Atrás de mim, Satanás. Porque na minha frente só fica o que é bênção. Só fica o que é de Deus. Só fica o que é poder de Deus. Atrás é muito atrás, vai muito atrás. A palavra de Deus diz que aqueles homens, eles vasculharam Daniel em tudo. Eles devem ter olhado se Daniel era viciado em alguma coisa, porque eles procuravam alguma coisa para falar com o rei, para tirar Daniel da posição. Eles olharam e falaram: será que ele joga algum jogo? Será que ele é um homem que faz fofoca? Será que ele é um contendeiro? Será que ele é um homem ciumento? Será que ele é um homem assim? Mas não achou nada no Daniel, porque nele tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que quando eles acabaram de olhar Daniel todo, não tinha nada para acusar Daniel. Eles então entenderam o seguinte: vamos olhar na lei dele. Nós devemos achar na lei dele, a gente achar alguma coisa. E lá eles encontraram sobre a idolatria. Lá eles devem ter encontrado a lei de que o homem não se prostra diante de imagem de escultura, né? De que o servo de Deus não se rende a outros deuses. E ali eles acharam alguma coisa, porque eles sabiam que Daniel 3 vezes ao dia orava. Não tenha medo de mostrar que você é de Deus para ninguém. Pelo contrário, é isso que vai fazer com que a cilada seja desmontada na sua vida. Quando alguém sabe que você é de Deus, quando alguém tem confiança de que você é de Deus, olha, elas não acreditam nas fofocas feitas pelos inimigos. A palavra de Deus diz que ali Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e aqueles homens então olharam e falaram: olha, já achamos um negócio aqui que vai dar certo. O que vai dar? Chegaram no rei Dário e falaram: rei Dário, vou falar com o senhor. Eu acho que o senhor tinha que fazer um decreto. Um decreto, 30 dias. Todo homem que tiver que pedir alguma coisa a alguém, tem que ser o senhor. Pode ser outro, não pode ser outro, não pode ser ninguém mais. Porque eles sabiam que Daniel jamais ia se prostrar. Aqueles homens chegaram no rei Dário, e Dário fez o decreto sem saber, porque ele amava Daniel. Aqueles homens fizeram decreto e o rei assinou. E naquela época não é igual hoje, onde a pessoa fala o que eles faziam, mas não falei, não tem isso não. Quando eles passavam o anel, acabou, firmava o compromisso. Não é igual hoje, os compromissos são desfeitos, não. A aliança era inquebrável. Aquele homem tirava um fio do bigode, aquele fio do bigode falava alto demais. Um chapéu pendurado. Era motivo de saber que ali tinha um homem. Hoje para pendurar o chapéu, as botas, as canetas, as camisas, as calças. Mas antes não. Tinha um homem de palavra. Homem de palavra, o que assumia o que fazia. E o rei então assinou, acabou. E quando eles passou que o rei, eles chamam o rei e falam assim: rei, deixa eu falar com o senhor agora. Tem um homem aqui no reino que é o único que pede para outro Deus. Mas quem é esse homem? Eles disseram: é Daniel. Ô irmãos, quando o diabo se levanta, ele levanta para cair na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Por isso que você tem que buscar o poder do Espírito Santo. O diabo se levanta, mas ele já levanta para cair. Ele já levanta sabendo que vai cair. Ele já levanta sabendo que vai ser esmagaçado pela fúria do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quando o rei fica sabendo que era Daniel, ele percebe a cilada que eles amavam. Irmãos, coisa maravilhosa é quando Deus, a gente tem crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? Sabe quando aquele crédito que você chega no banco, você tem tanto crédito no banco, que fica mandando carta para você dizendo: olha, você tem tanto aqui, você pode gastar. Seu cartão de crédito tem tanto, você pode gastar. Te liga e dizer: se você não quer fazer tal, se você quiser um dia emprestar crédito. Crédito, onde você chega o crédito, as pessoas não têm crédito. Olha, abaixo da salvação da família,
seu lado, olha, valorize o seu nome. Valorize o seu nome. Não deixa nunca seu nome sujar. Se porventura sujar, limpa ele rápido. Seu nome é a maior virtude que você tem nessa terra. Tem coisa melhor. Você passe a ter com isso, porque seu nome está ali, todo mundo quer te vender. Todo mundo quer que você compre. Onde você passa, as pessoas querem que você entre. Assim era com Daniel. Ele era um cara que quando eles falaram isso, nem o rei acreditou. O rei falou assim, que passou a noite terrível, porque ele amava Daniel, sabia que Daniel não tinha culpa. Mas ele já tinha passado o anel lá, ele tinha que chegar até o fim. E sabe qual que era a punição? Ir para a cova dos leões. E sabe quando o homem ia para a cova dos leões? 3 dias os leões ficavam sem comer. Para quando a pessoa fosse lançada lá, ele já pegava no ar e destruía a pessoa. Porque a fome de um leão, imagina, um leão ele come não sei quantos quilos de carne por dia. Você imagina 3 dias sem comer. De repente fica um camarada bonito, charmoso, chega na área, eles estavam loucos para comer. A Bíblia diz, vamos lá, 6, capítulo 10. Olha o que aconteceu. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto onde havia janela aberta ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Enquanto aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nem o técnico ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O rei tentou tirar a culpa, mas eles jogaram na cara dele, não pode ser. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar você dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Uma salva de palmas para Jesus, o Todo-Poderoso. Quando você
Pode ser perigoso. Aqui a palavra de Deus diz que Deus, versículo 25, então reinar escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, paz